vocês estão em pé. Vamos abrir nossa Bíblia em um texto muito conhecido, no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Vamos estar lendo alguns versículos. Eu quero, enquanto você abre a Bíblia, expressar minha gratidão a Deus, poder estar aqui, depois de um dia corrido, né? Não estava no meu coração estar aqui. O pastor Osésio me ligou assim, a gente estava brincando, né, no telefone. Ele falou, vem aqui hoje, rapaz, né? Aí eu acabei vindo, e Deus é tão bom, eu esqueci a máscara, aí teve um abençoado, um irmão aí, que até uma máscara me proveu, né? Deus abençoe o irmão, quero agradecê-lo. Vamos ler esse texto, irmãos. Eu vou falar sobre um assunto aqui, que é bem conhecido mesmo, não tem nada de novidade. Eu quero falar sobre o profeta, a crise e a provisão. Você pode repetir comigo? Diga comigo assim: o profeta, a crise e a provisão. Vamos observar o verso primeiro que fala do profeta. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. No verso 1 nós temos o profeta. Eu vou ler o verso 7, que parece que ele enfatiza mais um momento da crise, né? O verso 7 diz assim: e sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. E diz o verso de número 15 e 16. Eu estou pulando aqui para nós ganharmos tempo. O verso 15 e 16. Então, no verso 1 nós temos o profeta, no verso 7 temos o âmago da crise, e aqui temos a provisão. A gente vai falar de profeta, crise e provisão. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Amém? Os irmãos podem se assentar. Como eu inicialmente estava dizendo, esse texto bíblico, irmãos, ele dispensa, né, qualquer explicação. Eu só vou relembrar aos irmãos o seguinte: quando ocorreu esta passagem, quem reinava no reino do norte era o rei Acabe. E até então, depois que o reino havia dividido em norte e sul, o rei Acabe, ele foi, até aquele momento, o pior rei de Israel. Ou se não, o pior de todos mesmo, que reinaram no norte. Apesar que no norte não teve, no reino norte não teve nenhum rei piedoso, né? E não bastasse a impiedade dele, o relato bíblico diz que ele tomou por esposa a Jezabel. Eu quero chamar a sua atenção para uma informação aqui, no capítulo de número 16, o verso de número 31, eu quero chamar a sua atenção, 1 Reis 16, 31, observe esse detalhe, porque a gente depois vai relembrar isso ao longo do que pretendemos falar. O texto diz assim: e sucedeu que, como se fora coisa leve, andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. O que eram os pecados de Jeroboão, filho de Nebate? Foi os 2 bezerros de ouro importados do Egito, né? Porque esse Jeroboão, filho de Nebate, que foi o primeiro rei do norte, ele desviou o povo. Ele levantou um bezerro de ouro, colocou na extremidade norte de Israel, lá em Dan, e depois ele colocou o outro aqui perto de Jerusalém, na cidade de Betel, 16 quilômetros de Jerusalém, e todos os reis do norte adoraram esse bezerro de ouro. Mas o Acabe, além dele ser ímpio, andar também nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ele ainda acrescentou a impiedade dele, porque ele foi e ainda tomou por mulher a Jezabel, que era filha de Etibaal,
que era rei dos Sidônios. Então, o Etibaal era rei em Sidom. E ele era um sacerdote de Baal, a sua filha sacerdotisa de Baal. E o Acabe, então, foi e serviu a Baal. E ele se encurvou diante dele. Então, foi um dos tempos mais difíceis na história de Israel. E, de repente, do nada, surgiu um profeta em Israel. Porque no capítulo 17, no verso 1, está escrito assim, a gente já leu. Então Elias, o tisbita, por que ele era tisbita, pastor Edilson? Ele era tisbita porque ele era de Tisbe, ou algumas versões da Bíblia trazem Tesbe, né? Por isso que ele é o nome do lugar, sabe? Quando o cara é do Ceará, ele é cearense, ele é de Lençóis, ele é lençoense, ele é de São Paulo, ele é paulista. Então, se ele era de Tisbe, por isso que ele é chamado de o tisbita, certo? Olha que coisa interessante. Ele era dos moradores de Gileade, ele era da região montanhosa do outro lado do Jordão, na Transjordânia. E de repente esse homem veio, e de onde que ele surgiu? Então várias perguntas a gente faz. Primeiro, quem era o pai e a mãe de Elias? Nós não sabemos. Se você pegar a geografia bíblica, você vai perguntar assim, pastor Edilson, onde era Tisbe ou Tesbe? Você olhar no mapa, lá está escrito Tesbe, mas tem um ponto de interrogação. Então ninguém sabe até hoje, realmente, de onde foi que surgiu esse homem. E do nada, assim, do nada, né? Porque a gente tem um costume muito feio. Quando a coisa pega o destino da ladeira, assim, morro abaixo, como diz o nordestino, o paranaense, quando a coisa desencandeia para o lado ruim, a gente só falta abrir os braços e falar assim, mas, ô Deus, o senhor não está vendo não? A coisa está feia, né? Como se os problemas na obra de Deus fossem apanhar Deus de surpresa. Eu tenho uma palavra para dizer aqui. Para cada circunstância, Deus tem o homem certo. Você pode glorificar a Deus? Por quê? Porque do nada surgiu um homem que ninguém sabe de onde ele era, quem era a família dele, ninguém sabe. E ele surgiu e como um profeta, e ele apontou o dedo para o rei Acabe, foi lá no palácio, lá na casa de Acabe. E Acabe, fazendo toda aquela impiedade, ele chegou e disse para Acabe, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então, Elias, ele trouxe uma palavra, irmãos, que ela realmente era desafiadora. Por quê? Quando você lê a cultura do panteão cananeu, o deus principal daquele panteão era Baal. E Baal, ele era o deus da fertilidade. Portanto, os cananeus responsabilizavam o Baal. Os arqueólogos, eles, nas escavações que eles fizeram, eles descobriram documentos onde as pessoas davam louvores a Baal. E elas diziam, os adoradores de Baal, eles afirmavam que Baal, ele andava no meio da tempestade. Era o senhor do relâmpago, o provedor das chuvas. Aí, do nada, apareceu um homem, apontou o dedo para o Acabe e disse assim, olha, Deus mandou falar, segundo a palavra dele, que não vai chover. E tem uma coisa, não vai só chover, não vai ter só uma ausência de chuva. Durante alguns anos, não vai cair nem orvalho, porque não é Baal que manda, Deus continua no controle. Então, quando a gente lê o Novo Testamento, nós chegamos a uma conclusão muito clara, há mais de um texto que diz isso. Eu só vou ler aqui, ó, Tiago 5,17, ele vai colocar ali. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós,
e orando, ele pediu que não chovesse. E aqui a informação. Lá ele disse que durante muitos anos não ia chover e nem cair orvalho. E Tiago diz que durante 3 anos e 6 meses o céu fechou e não caiu nem orvalho. Então foi esse o homem que Deus levantou naquele momento como uma resposta. Ou seja, Deus permitiu a impiedade de Acabe, Deus permitiu que ele casasse com Jezabel, Deus permitiu que ele edificasse uma casa a Baal, Deus permitiu que ele trouxesse a idolatria, Deus permitiu que ele matasse os seus santos profetas, mas tem uma coisa, Deus ainda continuava soberano e tendo o controle de tudo, de tudo. Aí surgiu esse profeta, certo? Então esse é o profeta, esse é o primeiro ponto que eu quero falar. Aí, hoje a gente vê, é engraçado, né? Hoje o que mais tem é as pessoas falando no Facebook, né? Eu profetizo sobre a tua vida, é isso? Assim diz o Senhor. Eu sou profeta. Todo mundo está falando que é profeta. Mas parece que não é tão simples assim ser profeta. Por quê? Porque tem umas coisas na Bíblia, pastor Osés, que eu não preguei. E eu acho que eu vou morrer e Deus não vai me dar coragem de pregar. A gente abre a Bíblia assim, fala, Deus, terrível. Você fecha, fala assim, usa outro. Sabe por quê? Porque se você pregar a palavra de Deus, você pode ter que experimentar viver a palavra que você prega. E isso é terrível. A gente vê as coisas pelo lado positivo, né? O que a palavra de Elias provocou? Ele surgiu como um profeta. Até acredita-se que quando ele chegou e falou que não ia mais chover, que não ia nem cair orvalho, como ele não tinha fama de ser um profeta, não era conhecido, talvez Acabe, as pessoas até riram dele, duvidaram. Mas o que foi que Deus fez? Fechou o céu, parou a chuva. Então, no momento que Acabe percebeu que o céu estava fechado, então a palavra que saiu da boca do profeta, ela trouxe uma crise para todos, sem exceção, sem exceção, sem exceção. Ele chegou e disse que não ia chover, que ia ter uma seca. A palavra dele começou a se cumprir, o céu fechou, então tudo entrou em crise. Mas para quem que foi mais difícil? Para o próprio profeta. Porque, vamos pensar você fala assim, pastor, mas o corvo, Deus mandou o corvo. Deus mandou o corvo lá levar pão e carne para o profeta. E aí ele bebia a água do ribeiro. Não é isso? Mas olha, você tira a água da torneira e coloca no filtro para beber. Porque você tem um pouco assim de nojo de beber a água da torneira. Será que tu beberias do ribeiro? Aí você fala assim, o corvo veio, olha que coisa linda, pastor. O garçom de Deus. Mas você vai no restaurante lá, fala, serve uma picanha. Aí o garçom vem, você fica olhando nele. Se ele tiver com a unha meio suja, você já toca lá a campainha da mesa e fala, esse garçom eu não quero. E o garçom de Deus? Você fala assim, foi um milagre. Foi um milagre. Mas eu pergunto para você, você já sentiu o cheiro do corvo? Você já chegou perto de carniça? Aquele corvo, foi Deus que mandou. Mas ele era um corvo. Ele era um corvo. Então todo milagre, ele tem esse lado, né? Você fala assim, Deus abriu o mar. Você teria coragem de ferir o mar com a vara? Então todo milagre, ele tem esse lado. Então para o profeta não foi fácil. A crise que a boca dele
ecoou, a crise que a palavra profética provocou, teve essa consequência para ele. Então o corvo trazia para ele a carne e o pão, e ele comia e bebia do ribeiro. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Você lembra antes de acontecer o Covid? Os crentes subiam no altar. Irmão, a Bíblia diz que vai chegar um tempo que o bicho vai pegar. Era assim ou não era? Vai chegar um tempo que nós vamos ver quem que é crente. E quantos que não subiu aqui e não falou isso? Cadê eles? Estão em quarentena. Eles vão no mercado, vão no shopping, vão em qualquer lugar, mas não vêm aqui. Por quê? Porque o que eles disseram aconteceu, mas na hora de viver a palavra, recuaram. Mas nós estamos aqui nesta noite. Por quê? Porque quem tem compromisso com Deus, ele come a palavra, na boca ela é doce como mel, e aqui no ventre ela amarga. Mas quem é crente, aguenta o tranco. O profeta começou a olhar no ribeiro. O que estava acontecendo com o ribeiro? A água começou a baixar. Sabe o que é isso? Num tempo de crise, quanto mais entendimento o homem tem das coisas de Deus, mais ele sente o peso do evangelho. Todo dia o profeta olhava no ribeiro e a água estava baixando. Agora, quem que profetizou a seca? Foi ele mesmo. A espada, ela tem dois gumes, ela corta para lá e corta para cá. Então, nós precisamos pensar, irmãos. Tem muita gente dizendo assim: eu sou profeta. Cuidado, porque está chegando o tempo que Deus vai exigir daqueles que são ministros da sua palavra, que eles se coloquem debaixo da autoridade da sua palavra. E chegou o tempo, aleluia, que nós vamos saber quem realmente tem compromisso com Deus e quem não tem. Olha para o verso de número 8. Aí vem Deus. O verso 7 mostra isso, a crise. Aí, no versículo 8 aqui, eu vejo agora que, porque Deus, ele sempre nos antecipa, né? Quando o ribeiro secou, antes que Elias falasse qualquer coisa para Deus, Deus fez o quê? Se antecipou. Olha para o verso 8. Ó. Então, esse então aqui é muito lindo, sabe? Porque você está aqui hoje, no seu coração você diz assim, você está olhando as circunstâncias, dizendo assim: se o Bolsonaro não mandar mais um mês de auxílio, o que eu vou fazer? Então, Deus está aqui. Deus vai cuidar de você. Se ele parar de usar o Bolsonaro, vai vir outro meio. Porque então Deus está aqui. Você sente a presença dele? Aleluia, aleluia. Aqueles que se posicionam do lado de Deus não serão abandonados. Antes que o ribeiro secasse de vez, Deus veio e trouxe uma direção. Eu estou aqui para dizer para você, da parte de Deus, fique tranquilo. Deus vai fazer alguma coisa, algo vai acontecer, Ele vai dar um norte para a sua vida, porque você tem compromisso com Ele, e Ele também tem compromisso com você. Tem uma resposta, tem uma pergunta que Deus gosta de responder. Que pergunta que é? Até tal dia, depois eu não sei o que eu vou fazer, mas Deus já sabe o que Ele vai fazer. Deus não está dormindo. Aleluia! Aí então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, olha o que Deus falou, verso de número 9, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom. E é interessante dizer assim, e habita ali.
Então, a situação aqui, às vezes você lê esse texto, você não dá conta da estranheza que tem nesta palavra. Porque se você ler 1 Reis 18 e 10, você pode colocar para mim aí, filho. 1 Reis 18 e 10, observe o que o texto vai dizer para nós. Vamos ler juntos? Vive... Então, olha aqui, ó. Você está vendo como é que é difícil ser profeta? Porque todo mundo entrou na seca, mas dentro da sua casa, da sua propriedade. O que esse texto revela? Que quando Acabe viu que não ia chover e não caía orvalho, ele mandou a foto, o retrato falado de Elias, colocou nos postes. E não foi só em Israel, foi em todas as nações vizinhas. Então o céu estava fechado, por causa da palavra da boca do profeta, e o profeta entrou na crise que a palavra dele provocou, e ele estava sendo procurado. Ele estava na lista dos mais procurados da internet, o Elias. Agora, vem cá. A hora que o ribeiro secou, volta ao texto. A hora que o ribeiro secou, olha o que Deus falou. 1 Reis 17, 9. Ó, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. De onde que a Jezabel veio? De Sidom. Então o que Deus está falando? Elias, está todo mundo procurando você, mas como Satanás mandou Jezabel de lá para cá, e eu sou Deus, então eu estou mandando você daqui para lá. Vai lá e habita lá. É como se o dono do Trump estivesse procurando o Oséias para matar, e Deus falasse assim: Oséias, meu servo. Ele disse: sim, senhor, esconde na Casa Branca. Você está entendendo? Ou seja, Deus mandou Elias para debaixo dos olhos dos inimigos dele. A crise pode vir, Deus continua sendo Deus. Aleluia. Se fosse eu ia dizer assim: Deus, lá eu não vou, porque lá é perigoso. Mas Elias foi, porque tinha coragem. O que é que diz o Salmo 23 e verso 5? Preparas uma mesa perante mim. Aonde? Na presença dos meus inimigos. Sabe o que ele estava dizendo? Vai lá para a terra do meu grande inimigo, que lá eu já ordenei alguém que sustente você. Você pode glorificar a Deus? Às vezes a gente fala assim: meus inimigos podiam morrer. Não. Eu não estou aqui pregando triunfalismo aqui no púlpito do pastor Oséias, não, que eu sei que ele não gosta. Mas eu digo uma coisa: tem pessoas que Deus não vai tirar ela do nosso caminho, e elas não vão morrer, não. Elas vão viver bastante, vão engordar, para ver o cuidado de quem tem, o cuidado de Deus com quem tem compromisso com Ele. Vocês entenderam isso? Agora, olha a linguagem de Deus. Olha, gente. 1 Reis 17, 9. Olha a linguagem de Deus. Porque, ó, escuta aqui, ó. Às vezes Deus fala e a gente não entende. Isso aconteceu comigo hoje. Quer ver? Segunda-feira eu fui conversar com o presbítero. Ele comprou um carro. Deus abençoou ele. Ele é muito amigo meu, é um presbítero da igreja. E ele foi lá mostrar o carro para mim, a gente estava conversando, fomos orar um pouco. Aí ele falou assim: pastor, eu tive um sonho estranho. Eu sonhei assim. Aí aquilo entrou no meu coração. Na segunda-feira de madrugada, eu acordei, comecei a orar. Não sei se eu estava mais crente. E Deus falou ao meu coração. E eu liguei para ele. Falei: você não entendeu o que Deus falou? Olha o que Deus falou para o profeta, ó. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva. Ó, você vai morar na terra dos inimigos, vai habitar lá, vai
fazer morada fixa lá da terra de Jezabel. E eu já... Olha o jeito que Deus falou. Ele falou assim, eu já ordenei ali. Parece o que aqui o negócio? Vai que já está tudo certo. Porque às vezes Deus fala para você assim, meu filho, eu estou contigo. Você fala, pronto, vai dar tudo certo. Se Deus está comigo, eu posso comprar um chiclete, mascar, que não vai acabar nem o açúcar. Deus está comigo. É um grande engano seu. Aqui, Deus disse, eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Ele deve ter pensado assim, deve ser uma viúva rica, né? E ele falou, vamos embora, vamos para lá, para esse lugar. Coloca o verso seguinte. Pergunta para quem está do seu lado, você entendeu o que Deus falou para você? Fala para ele. Fala! Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva. Como é que ele sabia que era uma viúva? Talvez porque elas usassem roupas que identificassem uma viúva. Ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou. E lhe disse, traze-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água que beba. Esse pedido que ele fez, eu quero explicar uma coisa para vocês. Por que Elias pediu água? Porque viúva naquele tempo era o que mais tinha. Porque com a seca, os homens foram morrendo tudo. Então ela estava assim de viúva. Tá? Estava assim de viúva. Estava pior do que nessa época do Covid. Entendeu? Estava assim de viúva. Então, como ele não sabia qual viúva que era, ele se aproximou da casa, a mulher estava apanhando lenha, e aquela crise, na crise o que é mais precioso? O que é mais precioso, irmãos, numa crise? Água. Ele falou, eu vou pedir água para essa viúva. Se for ela vai me dar água. Ele falou, traz-me, peço numa vasilha um pouco de água. Se ela fosse uma viúva ruim, sabe o que ele ia dizer? O senhor não tem vergonha não? Uma crise dessa, não está caindo nem orvalho. O senhor vem aqui, uma pobre viúva, pedir água para mim? Sai daqui! Aí, olha o jeito que ela reagiu, versículo 11. E indo ela a buscá-lo. Aí ela falou, eu entendemos, fica implícito o quê? O senhor espera um pouquinho que eu vou pegar um pouco de água para o senhor, apesar da seca, né? O mundo está mal, não está, irmãos? E você sabia, a mulher não era crente, viu? Porque tem umas pessoas que pregam, e do jeito que elas falam, elas acham que a viúva era crente. A viúva não era crente. Elias está fora de Israel. Elias está na terra de Etibaal. A viúva não conhece a Deus. E vou provar para você depois. Você vai ver depois que ela não era nem crente. Mas mesmo ela não sendo crente, mesmo com aquela seca, ela falou, senhor, espera que eu vou dar um pouco de água para o senhor. E ela já percebeu que ele também não era de Israel. E indo ela a buscá-lo, ele chamou ela e disse para ela assim, olha, eu pedi água, mas estou vendo que a senhora é gente boa, traz-me agora também um bocado de pão na tua mão, porque eu estou com fome. Sabe, aqui parece que eu estou entrando na mente do profeta. Quando ele pediu água e ela concordou em dar, o que ele pensou? A viúva é essa. É essa a viúva que Deus falou que vai cuidar de mim nessa terra. Então eu já vou pedir pão. Aí ele disse para ela assim, olha, traz-me agora também um bocado de pão na tua mão, porque eu não estou só com fome, com sede, não estou só sedento, eu estou também faminto. E aqui fica a lição, né? Porque às vezes você fala assim, olha, acabou meu creme. Fala para o seu marido, não é isso? Olha Deus revelando, ó. Acabou meu creme. Amor, meu sapato tá só misericórdia, hein? Agora olha para o profeta. Ele era, vamos dizer assim, um dos maiores profetas. E ele estava com sede e com fome. E eu tenho certeza
que você não tem coragem nem de pedir emprestado, porque eu não tenho. Eu tenho uma dificuldade. É difícil. Então vamos pensar assim, às vezes, irmão, a gente murmura, a gente reclama, irmão. Você pegou Covid? Não. Você está com saúde? Tá. Você tem o que comer? Tem. Tem o que vestir? Tem. Sabe o que você faz? Glorifique a Deus. Porque às vezes não sabe nem o que é prova. Aí o profeta pediu pão. Olha a reação da mulher. Versículo 12. Observe. Porém, ela disse. Olha lá como ela não era crente. Olha lá. Ó. Vive. O que está escrito lá? Por que ela não falou assim? Vive o Senhor meu Deus. Ela não era crente. Olha só. Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, eu apanhei esses 2 cavacos e eu vou prepará-lo para mim. Lá dentro eu tenho meu filho. E eu saí aqui fora, moço, para pegar esses gravetos aqui, porque eu vou fazer a última refeição. Tem um pouquinho de farinha na panela, um restinho de azeite na botija. Peguei esses 2 cavacos, vou fazer a última refeição para o meu filho. Nós vamos comer e vamos morrer. Tem 2 coisas que eu admiro na Bíblia. Primeira coisa que eu admiro é como que as pessoas ruins se ajuntam tão facilmente. Você já reparou? Que parece que a fome ela se ajunta com a vontade de comer? Ó, você lê, por exemplo, os Juízes. Você vê o Mica, roubou a mãe. Quem apareceu na casa do Mica? O levita. Não é isso? Aí quem apareceu mais? Os danitas. Diga assim comigo: Mica, o levita e o danita. Quem está lá, pastor Edilson? Fulano. Quem mais? Meu Deus. Quem mais? Sai, capeta. Você entendeu? Como, irmão, que as pessoas ruins, elas se ajuntam. Isso é uma coisa que eu admiro na Bíblia. É a fome e a vontade de comer junto ali. E outra coisa que eu admiro é que na hora que você está mais provado, vem um mais provado que você cruzar o seu caminho. É assim ou não é? Mas Deus, em tudo isso, Ele tem um trabalhar. Tem dia que você olha para o irmão e você fala: eu vou desabafar com ele. Mas a hora que ele começa a desabafar com você, a luta dele, você fala: meu Deus, glória a Deus, eu estou bem. Quando a mulher falou isso, se fosse eu, o que eu ia pensar? A viúva? Diga comigo assim, ó. A viúva não deve ser essa. Porque vamos pensar, o que Deus disse anteriormente. O que Deus falou? Já ordenei. Não é isso? Vai que já está tudo preparado. É igual você fala: pastor, Deus, estou confuso. Porque Deus falou para mim que estava comigo. Deus falou para mim que eu podia ir. Essa porta foi Deus que abriu para mim, mas agora o diabo está querendo fechar. Não é assim? E o crente estranha: ô meu querido, os discípulos estavam com Jesus dentro do barco e a tempestade veio. Você tem fé? Então você precisa entender a linguagem da fé. E o que é a linguagem da fé? A linguagem da fé é que a pessoa que possui a fé, ela nunca, você pode ver, sempre que você está angustiado, Deus traz alguém pior do que você e coloca do seu lado. Então é a hora de você abrir a boca, em vez de contar o seu problema, você falar uma palavra positiva. Você entendeu o que Deus está falando para você? Olha para o versículo seguinte. Olha o que o profeta disse.
E Elias lhe disse, se fosse eu, ia dizer para ela, e o Edilson lhe disse, tchau minha senhora, Deus abençoe a senhora, que Deus cuide da senhora, do filho da senhora, né? Não é isso? Aí eu assim, Deus, a viúva não é essa, Deus. Não adianta você falar aqui, não adianta eu querer chegar aqui e querer dar um de crentão aqui e dizer que não, se fosse eu, nunca, porque do jeito que Deus falou, aleluia. Mas você, se você é servo de Deus, por pior que você seja, você tem que lembrar, você ainda é a luz no mundo, o mundo espera de você. E Elias abriu a boca, qual foi a primeira coisa que ele disse? Não temas, quer dizer, em vez dele reagir negativamente, ele olhou e falou assim, então foi por isso que Deus me mandou, porque eu sou profeta. Sabe por que Deus te colocou lá? Porque você é crente. Estou com vontade de pedir a conta. Aguenta firme. Fale palavras, profetize coisas boas naquele lugar. Seja luz ali naquelas trevas. Porque se Deus te colocou lá, Ele tem um propósito, mas você tem que entender a linguagem da fé. Vida cristã não é esse mar de rosas, essa utopia que estão pregando aí no evangelho da prosperidade, não. O crente é luz, irmãos. O crente é luz. Eu me lembro que quando eu passei uma das maiores provas da minha vida, eu não gosto nem de lembrar. Deus me colocou para trabalhar perto de 2 homens. Eu acho que eram os homens mais duros de coração que eu já vi. E ali, irmão, eu trabalhando ali com os 2, aí eu sou uma pessoa conhecida. As pessoas chegavam, pastor, pai do senhor, pai do senhor, o senhor tem um golinho de café da Valdete aí? Vem aqui. Aí ele bebia café, aí começava a conversar comigo, e começava a mandar todo mundo, porque crente é assim, né? Começava a mandar todo mundo para o inferno. Vai para o inferno, isso daí não é de Deus, porque não sei o quê. É essas coisas, porque é isso aí, Deus não se agrada e tal, tal. A hora que o irmão ia embora, aí vinha um lá e falava, tá vendo, irmão? O que foi? Você viu o que o seu irmão falou? E eu naquela prova, eu dizia assim, mas por que o senhor foi me colocar aqui no meio desses 2 aqui, Jesus? Mas depois de um tempo, um daqueles, ele conheceu a Deus e se converteu. Um dia, 5 horas da manhã, meu telefone tocou. Depois que eu mudei de cidade, meu telefone tocou. Eu falei, Valdete, vai lá atender, deve ser algum demônio. Aí ela foi lá e voltou dando risada. Disse, eu não acredito, Edilson. Eu falei, o que foi? Ela falou, sabe quem era? Eu falei, nem imagina, demônio, vou ter que expulsar o demônio. Ela falou, não é demônio. Foi a irmã fulana. Ela ligou, disse que o marido dela acordou aos prantos, e ele falou que vai descer as águas, e ele vai se batizar. E na mesma hora o Espírito Santo disse assim para mim, lembra, meu filho, muitas vezes você perguntou por que eu te coloquei lá. Foi por isso, eu queria salvar aquela vida. A pergunta que eu faço, se Elias não chega, o que aconteceria com a mulher? Ela ia perecer. Então, a esperança de Deus para muitos é através de mim e de você. Não mande ninguém para o inferno, profetize o céu. Abra sua boca e fale palavras de esperança ao mundo que está em desespero, porque Deus colocou você onde você está, diz o Senhor. Aleluia. Aí Elias, olha o que Elias falou, olha, não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Olha, a senhora estava com a ideia de fazer o seu bolo com os seus gravetos, pode fazer, continue o que a senhora está fazendo. Aí, irmãos, Elias ministrou sobre a vida dela de 2 formas. Primeiro, diga assim comigo, ele fez um desafio. Está fraco. Ele fez um desafio e lançou uma promessa. Olha o desafio que ele fez, porém, faze disso primeiro
para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Verso 14, então aqui é o desafio. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a promessa: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Volte o verso 13, para mim parafrasear. Sabe o que o profeta falou para ela? Mulher, eu vim aqui porque Deus mandou. Deus mandou eu vir aqui. E é o seguinte, eu desafio você. A senhora falou que lá dentro tem um pouquinho de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Então a palavra que eu tenho para a senhora é o seguinte: pega esse pouquinho esse recurso que a senhora tem e faça um bolo pequeno primeiro para mim e traz aqui fora. E depois a senhora fará para a senhora e para o seu filho. Por quê? Porque Deus me mandou aqui. Se a senhora obedecer, o que vai acontecer? Deus que me mandou aqui, Ele vai aumentar a farinha da panela, vai aumentar o azeite da botija, até o dia que Deus resolver abrir o céu de novo. Se a senhora crê, se a senhora aceitar pela fé o desafio e crer naquilo que Deus promete, a senhora não vai morrer, porque Deus me trouxe aqui para trazer uma palavra de esperança. Eu sou um homem de Deus e vim aqui. Vamos pensar, irmãos. Coloque o versículo número 15. Versículo número 15. Eu já estou encerrando aqui a minha palavra. E foi ela. Então, vamos pensar na situação da mulher, né? Raciocina comigo. Às vezes, a gente não para pensar. A mulher tinha um menino. Vamos colocar que ela resolvesse não fazer o que o profeta desafiou ela a fazer. Então, ela ia pegar os 2 cavacos, entrar dentro de casa, o fogo já estava aceso, ela ia pegar o resto da farinha, o resto do azeite, fazer um bolo, ela e o filho dela ia comer, e depois o que esperava eles? A morte. Havia esperança? Não havia. Agora vamos pensar na situação da mulher. Depois que ela findasse os recursos dela, caso ela não atendesse o profeta, o que ia acontecer? Se ela pegasse o pouquinho que tinha e dissesse assim: meu filho, eu não vou comer, come você. Provavelmente o que iria acontecer? Se ela morresse primeiro, o filho dela ia ficar órfão aqui nesta vida, sozinho. Que esperança tem, irmão? Uma criança órfã, no meio desta fome, que ainda estava longe de terminar. Agora, se ela pegasse o pouco de recurso que ela tinha, e ela repartisse com o filho dela, a lógica qual que era? A criança ia morrer primeiro. Eu pergunto, qual a mãe que está aqui, que você gostaria de ver o filho que você tanto ama e gerou, morrer de fome na sua frente? Então, mas aí o Elias disse o seguinte: se a senhora aceitar o que eu estou propondo, Deus tem uma saída. Ele vai fazer um milagre. Então, como é que foi o raciocínio dela? Ela pensou assim, de todo jeito, a coisa está feia. Esse homem chegou aí no meu quintal, eu não conheço ele, diz que é profeta, me desafiou, fez essa promessa. Então,
Se eu tirar uma parte e der para ele, e for mentira dele, problema dele. Mas e se for verdade, eu ainda tenho esperança. Então eu creio no Deus de Israel. Você pode glorificar a Deus? Às vezes, irmão, a fé ela nasce onde a gente não espera. Agora, aqui, nós temos o quê? A provisão. Porque eu mostrei o profeta, eu mostrei a crise, aqui nós chegamos aonde? Na provisão. Agora, o que aconteceu? Observe. Foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa. Quantos dias? Então eu sou obrigado a afirmar duas verdades pelo menos aqui. A primeira verdade: qual é o segredo da provisão? É ter Deus como prioridade. Irmão, quem dos que estão aqui dentro desse templo, quem vivenciou uma crise pior do que essa que a gente está vivendo? Quem aqui imaginava, quando começou o ano de 2020, quem imaginava que a gente ia viver o que a gente está vivendo? Agora, uma coisa eu digo: quem tem Deus como prioridade, entrou no meio de tudo isso e vai atravessar do outro lado, porque Deus é prioridade. E aí eu deixo uma reflexão. Um crente que ele pega a fila do banco para pegar o auxílio emergência, ele entra no shopping, ele vai no mercado, ele vai numa lanchonete jantar fora, num restaurante, e ele não tem fé para vir na igreja. Eu não estou criticando ninguém não, cada um tem suas dificuldades, mas o risco está em toda parte e em todo lugar. Então, se eu tenho que conviver com o vírus, eu tenho que colocar Deus como prioridade na minha vida, porque então eu vou ver a provisão de Deus. E muita gente vai morrer espiritualmente. Por quê? Porque o pouco que ele tem, ele quer para ele. Se a mulher, o que aconteceria com a mulher se ela não ministrasse ao profeta? Ela não teria um milagre. Se ela não priorizasse Deus, não haveria provisão. Então é interessante, tem gente que está se resguardando tanto, e eu peço que Deus guarde, mas aquele que prioriza Deus, ele está no centro da vontade de Deus. E do mesmo jeito que convivemos com o diabo, podemos conviver também com o vírus, porque se Deus é nossa prioridade, existe uma provisão em nossa vida. Ele guarda. Olha aqui o texto, diga comigo assim, vamos ler junto? E assim o que a provisão significava? Um milagre todo dia. Você pode glorificar a Deus? A mulher ia lá, tirava a farinha, tirava azeite, fazia um bolo. Hoje, quando chegava de manhã, ela ia lá, a farinha tinha aumentado de novo. Ela tirava a farinha, tirava o azeite e nunca acabava. Ou seja, todo dia Deus tinha um milagre. Você recebe essa palavra? Aleluia. E não é isso que estamos vivendo? Eu conheço gente que nem de casa não saiu, mas o vírus entrou pelo buraco da fechadura, foi lá e pegou ele. Aleluia. E tem gente aí que todo dia que pode servir a Deus, está servindo a Deus, está vivenciando um milagre
todos os dias. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ter o cuidado. Você acha que a mulher não economizava? Lógico que ela economizava. Deus estava aumentando, mas ela estava ali fazendo a parte dela. Agora vamos pensar. Vamos pensar. Diga comigo assim, ó. Na casa da viúva tinha um milagre todo dia. Agora eu te pergunto, o que estava acontecendo em volta dela? Destruição. Lá fora, o que mais dentro da casa dela tinha um milagre. Mas na própria terra de Israel estava morrendo gente todos os dias. Você entendeu o segredo de você ter Deus como uma prioridade na sua vida? É que tudo está desabando em sua volta, mas do lado de dentro de você há uma voz que diz: eu estou aqui. Não vai faltar farinha, não vai faltar azeite. A minha palavra tem sido profetizada. A crise chegou, mas eu sou o Senhor do milagre. Eu te ministrei um milagre hoje na sua vida. Amanhã eu estarei com você de novo. Até que o céu abra outra vez, eu vou providenciar a cada dia. Você não veio até aqui? Tenha certeza, Deus vai cuidar de você. Aqui na terra existe a crise, mas lá no céu existe um Cristo. Oh, remande solvia, oh, mande candarabaséria. E olha bem o que eu vou falar para vocês. Escuta bem. No meio dessa crise, muita gente de Israel vai perder a fé. E muitas viúvas de Sidom vão crer no Senhor. Lucas 4:27, observe. Lucas 4:27, eu acho que é isso. Glória a Jesus. Lucas capítulo 4, verso 27. Vamos ler juntos. Observe o que diz o texto, ó. O verso 26. O 25, né? Vai ficar mais completo. Vamos ler junto. Ó, o que Jesus diz? Em verdade. Espera aí. Quando o ribeiro secou, onde o profeta estava? Israel. O que Deus falou? Vai lá que eu ordenei uma viúva lá. A viúva era crente? Sim ou não? Não. Até o profeta chegar lá, ela não era crente. Mas aí eu te pergunto, não tinha viúva em Israel? Olha o que Jesus disse. Na verdade, eu vos digo que muitas viúvas existiam em Israel. Se era viúva de Israel, o que eu entendo? Era crente. Por que Deus não mandou o profeta na casa da viúva crente? Olha lá, ó. Quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, o verso 26. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta, a uma mulher viúva. Que coisa interessante. As viúvas de Israel estavam morrendo de fome. E a viúva de Sidom, ela estava experimentando um milagre todo dia. O que a crise provocou? Morte em Israel? O que Deus está falando? O que Deus está falando é muito simples, meus irmãos. Esse problema veio. Sabe por que esse problema veio em parte? Eu vou explicar para vocês. Esse problema veio, Deus permitiu pela soberania dele toda esta crise. Sabe por quê? Porque tem muita gente que era crente da boca para fora. E se isso se estender, essas pessoas não vão ter fé mais para vir aqui adorar a Deus. Mas Deus vai trazer aqueles que não conhecem a Ele.
e vai fazer milagre. Porque a obra de Deus não para. Vamos colocar uma coisa em nossa cabeça, ó. Se nós que conhecemos a Deus, conhecemos essa graça, se nós não valorizarmos essa graça, o que pode acontecer? Deus pode nos rejeitar e levantar outros que não conhecem a Ele e colocar aí no nosso lugar para prestar culto a Ele. Por quê? Porque no meio de tudo está Deus. Diga comigo assim, ó: o profeta, a crise e a provisão. Eu pergunto, irmãos, Elias ainda está aqui? Não, não. Estamos em crise? Sim ou não? Muito bem. Será que não tem ninguém desesperado aí fora? Hã? Então quem é que tem que falar a palavra de esperança? É você. É você que tem que erguer o dedo de profeta e dizer para aqueles que estão necessitados: não temas. Se você crer no Evangelho, Deus ainda pode mudar o seu cativeiro e te dar uma chance de escapar da morte e provar um milagre na sua vida. Então, nós, irmãos, temos que entender isso, que nós somos o meio, a solução que a sociedade precisa. É para isso que nós somos igreja. E eu deixo aqui esta palavra, eu volto a palavra ao pastor Oséias. Se ele quiser fazer um convite, ele vai fazer. Eu quero perguntar: tem alguém nesta noite que quer entregar a sua vida para Cristo? Talvez temos alguém aí necessitado, desesperado. Deus é aquele que pode, se você a partir de hoje colocar Ele como prioridade na sua vida, Ele pode te livrar, te dar a solução, trazer a esperança para o seu problema. Eu pergunto mais uma vez: tem alguém nessa noite? Se tiver, dê um sinal assim com a sua mão, e o pastor Oséias com a igreja, nós todos juntamente, vamos orar pela sua vida, e Deus vai realizar um milagre, uma provisão em sua vida. Tem alguém nesta noite? Eu pergunto pela última vez. Se não tem, a Bíblia é muito clara, né, irmãos? Ela diz que não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Pastor Oséias, por favor.